Você sabe o que é circuncisão? O que é a circuncisão do coração? Como é a vida de uma pessoa sem Deus? Fique conosco até o fim e vamos aprender juntos sobre a condição dos gentios sem Deus. Graça e paz, queridos! Meu nome é Marcelo, faço parte da Assembleia de Deus em Picos, Ministério de Venda das Pedras, e hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. E o texto áureo da nossa lição, ele se encontra no livro de Efésios, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo 11, e nos diz assim o texto áureo: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E a verdade prática da nossa lição, ela nos diz da seguinte forma: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, e em Romanos, no capítulo 4, e do versículo 12 ao 14. Nós iremos aqui fazer a leitura de Efésios 2, 11 e 12, e não de Romanos 4, 12 a 14, para que não se torne uma leitura muito extensa. Então, Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, nos diz da seguinte forma: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Os objetivos específicos da nossa lição, nós temos 3 objetivos específicos na nossa lição, e são eles: primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo objetivo específico, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. O terceiro objetivo específico da nossa lição é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. A introdução da nossa lição, ela vai nos trazer algo importante a respeito desses 2 versículos que ora acabamos de ler, em Efésios 2, 11 e 12. E a nossa introdução vai afirmar que os gentios, eles haviam experimentado 5 formas de privação. E quais são essas 5 formas de privação? Primeiro, vamos fazer a leitura aqui novamente, versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o versículo 12, que naquele tempo
primeira privação que os gentios experimentavam no versículo 12. Eles estavam sem Cristo. Olha o que diz aí, estáveis sem Cristo. Segunda privação dos gentios é que eles estavam separados da comunidade de Israel. A terceira privação é que eles eram estranhos aos concertos da promessa. A quarta privação é que eles não tinham esperança. E a quinta privação é que eles estavam sem Deus no mundo. O primeiro tópico da nossa lição tem como tema chamados incircuncisão. E o primeiro ponto, o primeiro subtópico, vai falar sobre o conceito de circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão, ela foi instituída logo nos primórdios, logo na história patriarcal. Ela foi instituída primeiro para Abraão e para a sua descendência. Mas o que é a circuncisão? A circuncisão, ela é a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino. Então, o que é a circuncisão? Todo judeu, ele pratica, ele faz a circuncisão, ele tem como obrigação circuncidar, né, uma criança. Então, é ali quando ele corta a pele do prepúcio de uma criança. E essa circuncisão, ela sempre, por ordem de Deus, Abraão, ela sempre era realizada, ela sempre é realizada no 8º dia de vida da criança. Então, no 8º dia de vida dos israelitas ou dos estrangeiros comprados a dinheiro. É o que nós encontramos no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 17 e no versículo 12. No 8º dia, é interessante, queridos, que Deus escolheu o 8º dia, e Deus é tão fantástico que olha só, porque Deus escolheu o 8º dia para marcar a nação de Israel, para que o povo de Israel se circuncidasse ao 8º dia. É porque no 8º dia, segundo a medicina, existe um aumento considerável de vitamina K no ser humano. E o que serve? Para que serve a vitamina K? A vitamina K, ela serve como um coagulador de sangue. Ou seja, quando cortavam a carne do prepúcio da criança, rapidamente cicatrizava, porque ali no 8º dia era o ponto em que a vitamina K estava completa, estava muito forte no organismo da criança. Então ela se recuperava de uma forma muito rápida. Assim também, segundo a medicina, o nível de protombina no ser humano, ele chega até 110% do nível normal. E a protombina também é um elemento que serve para coagular o sangue. Deus escolheu o 8º dia, mas Deus também proveu que aquela cicatriz, aquele corte, aquela cirurgia, ela rapidamente seria cicatrizada. É interessante ainda, falando sobre a circuncisão, que quem não era circuncidado no meio da nação de Israel, ele era excluído da aliança de Deus, ele era excluído do meio da congregação de Israel. É o que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17 e no versículo 14. A circuncisão, ela ainda se tornou um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, todo
todo judeu, desde Abraão até os dias de hoje, eles têm por obrigação, por lei, circuncidar a carne do prepúcio da criança no 8º dia de vida. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a pureza espiritual e para a santificação. Então, a circuncisão não era só porque Deus queria que eles cortassem a carne de todo menino ao 8º dia de vida. É para que aquilo servisse como sinal de uma aliança entre o povo e Deus. Sinal de que aquele povo era uma nação eleita, um povo escolhido, um povo separado, um povo purificado, um povo santificado para fazer a vontade de Deus. Então, o significado religioso, ele aponta exatamente para isso, para a pureza espiritual, para a separação e para a santificação. É interessante que um dos significados da palavra prepúcio é barreira. Quando a pele do prepúcio da criança era cortada, a barreira era tirada. Olha o que Deus fala conosco com essa lição. A barreira, ela precisa ser retirada. Precisa existir um corte na nossa vida para tirar uma barreira, para que venhamos viver uma vida de promessa, uma vida de aliança com Deus. Se um judeu, o judeu ele não podia comer junto com pessoas incircuncisas. Um judeu, ele era proibido de comer com os gentios, caso esses gentios eles não fossem circuncidados. Só que no ministério de Jesus nós vamos ver que Jesus ele não procurava os circuncidados para poder almoçar, para poder jantar com eles, mas Jesus ele procurava os incircuncisos, os doentes, aqueles que estavam carentes e necessitados de ouvir a palavra de Deus. E Jesus, então, ele era contrário, a essa regra de que um judeu não podia comer com pessoas incircuncisas, porque isso nunca foi uma lei dentro do povo de Israel. A mensagem que Deus havia deixado para a nação de Israel e que ele falou para Abraão Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que a nação de Israel, ela se esqueceu daquilo que Deus falou e ela queria somente para ela a bênção e as promessas de Deus. Mas agora Deus envia o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário e trazer a esperança da salvação para um povo que era desprovido de esperança, para mim e para você, que outrora éramos gentios, sem Deus, sem esperança, sem paz e condenados à perdição eterna. Mas agora em Cristo Jesus e acreditando em sua palavra, nós podemos fazer parte das promessas de Deus. Um judeu, ele também não podia se casar com uma pessoa gentia. Caso um judeu ele viesse a se casar com uma pessoa gentia, ele era considerado como morto no meio da comunidade, no meio da sua tribo, no meio do seu povo. Era como se aquele judeu ele estivesse morto, ele houvesse morrido para a nação de Israel. Inclusive,
Em alguns momentos eles até celebravam, eles faziam ali uma cerimônia fúnebre daquela pessoa para dizer que espiritualmente aquela pessoa havia morrido, porque havia deixado, havia se contaminado com os gentios, havia se contaminado com os incircuncisos. E o terceiro subtópico aqui ainda do primeiro tópico, ele vai nos falar sobre a circuncisão do coração. O apóstolo Paulo, nesse momento aqui, ele vai bater nos gentios, mas também nos judeus, pois a circuncisão deles, dos judeus, era feita pela mão dos homens. Olha o que diz o texto sagrado. Portanto, aí ele vai trazer para o passado. Lembrai-vos que antigamente, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão. Os gentios, eles eram desprezados pelos judeus, porque eles eram incircuncisos na carne, porque eles não haviam circuncidado a carne do seu prepúcio, então eles eram considerados, eles eram desprezados pelos judeus. E continua aqui, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A circuncisão da nação de Israel era feita pela mão dos homens e não pela mão do Eterno, não pela mão de Deus. Mas agora o que o apóstolo Paulo está trazendo é que a circuncisão, muito mais do que ser feita de forma física, ela precisa ser realizada no coração do homem. Ela precisa ser realizada no interior do homem. É preciso que o homem nasça de novo, seja uma nova criatura em Cristo Jesus. A circuncisão, ela é um pacto de intimidade. Sim, a circuncisão, ela é um pacto de intimidade. Somente quem pode ver a circuncisão de um homem é aquela pessoa que tem intimidade com aquele homem. Somente uma pessoa que consegue, que conquista a intimidade daquele homem, uma mulher que vai se casar com aquele homem, ela consegue descobrir se ele é circuncidado ou não. Por isso ela é conhecida como uma circuncisão, como um pacto de intimidade. A circuncisão do coração é isso. É um pacto de intimidade com o Eterno. É um pacto de intimidade com Deus. É um pacto de intimidade que nós devemos ter cotidianamente com o Senhor nosso Deus. A circuncisão, ela estava em todo o Tanar. O que é o Tanar? O Tanar é como os judeus, eles chamam aquilo que dentro do cristianismo é conhecido como Antigo Testamento. Mas o que significa a expressão Tanar? A palavra Tanar, ela é um acrônimo de 3 palavras. Tanar significa, o Ta é Torá, que significa lei. É Neviim, Taná, é Neviim, que significa profetas. E é Retuvim, que significa escritos. E dentro dessas 3 partes, que a Bíblia judaica, ela se divide, que o Tanar, ele se divide na Torá, nos Neviim, nos Retuvim. Dentro dessas 3 partes, nós vamos ver falando a respeito da circuncisão. Primeiro, na Torá, Deus ele fala através de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 10,
E versículo 16, que a circuncisão que importa é a circuncisão do coração. Não adianta o homem ser circuncidado na carne, se ele não for circuncidado em seu coração. Nos Neviim, nos profetas, também fala sobre circuncisão. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 26, nós vamos ver que aqueles que não eram circuncidados eram desprezados pelos judeus. E uma forma de chamar aqueles que eram desprezados era incircunciso. Quando o gigante Golias enfrenta a nação de Israel, Davi se levanta e diz: quem é este incircunciso filisteu? Era o desprezo que havia por aqueles que não recebiam a marca da aliança, a marca, o pacto da promessa de Deus em sua carne. Mas também nos Retuvim, nos escritos, também fala sobre a circuncisão, como nós encontramos no livro de Juízes, no capítulo 14, no versículo 3, quando Sansão ele coloca os seus olhos em uma mulher filisteia, em uma mulher dos povos inimigos, povos esses que estavam oprimindo a nação de Israel, e os seus pais eles vão dizer: não tens aqui donzelas, não tem aqui mulheres, para que tu vais a esses incircuncisos buscar mulher para ti? Porque quando eles olhavam alguém que era digno de desprezo, eles chamavam de incircuncisos. E o quarto e último ponto desse primeiro tópico vai falar sobre a circuncisão na nova aliança. Nós falamos aqui sobre a circuncisão no Tanar, né? Aquilo que é reconhecido como o Antigo Testamento. E agora o título da nossa lição é a circuncisão na nova aliança, ou nos Retuvim Netzarim, nos escritos dos nazarenos, assim como era conhecido esses livros que hoje são chamados de Novo Testamento. Então a circuncisão ela continua existindo nos dias de hoje, não somente para os judeus, mas também para os gentios. Olha o que nos diz a palavra. Na era apostólica, alguns judeus conversos queriam obrigar os gentios a cumprir a lei mosaica. Esse grupo de judeus ficou conhecido como judaizantes, pelo fato de tentarem impor os costumes judaicos na prática da fé gentílica para com o Mashiach. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e no versículo 1. Então existia ali, dentro da igreja primitiva, antes do primeiro concílio da igreja, um grupo de judeus que fazia parte de um grupo dentro do judaísmo que era conhecido como o farisaísmo, e esses fariseus eles queriam que todos os gentios eles também se circuncidassem em sua carne. Só que em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 2 ao 4, Paulo ele exortou os irmãos a não observarem a circuncisão, a fim de não caírem da graça e da fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele vai mostrar para aqueles judaizantes, para aqueles homens que estavam querendo impor a lei da circuncisão aos gentios, e ele vai dizer que não é necessário que eles se circuncidem. Mas houve ali uma contenda, uma briga, uma discussão, porque de um lado uns achavam que eles deveriam se circuncidar, e de outro lado existiam outros que achavam que não,
que eles não deveriam se circuncidar. E o apóstolo Tiago, que foi, o primeiro líder da igreja de Jerusalém, e não Kefa, não Pedro, como é ensinado por aí que Pedro foi o primeiro papa. Nós sabemos que Tiago, Yaakov, Tiago, ele, o irmão do Salvador, o irmão do Mashiach, o irmão de Yeshua, ele foi o primeiro líder da igreja de Jerusalém. E ele recomendou que os gentios convertidos não fossem molestados com essas questões judaicas. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, vai acontecer então o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. E nesse concílio fica decretado que os gentios, eles não precisam circuncidar a carne do seu prepúcio, mas o que eles precisam circuncidar é o seu coração. É tirar o prepúcio do coração. É tirar a barreira do coração. É fazer um pacto de intimidade com Deus. E era isso que eles precisavam. Era isso que os gentios precisavam. Não era se circuncidar na carne, mas era se circuncidar em seu espírito, em sua alma. Era demonstrar que, de fato, eles eram uma nova criatura. O segundo tópico da nossa lição tem como tema estranhos ao concerto da promessa. Ponto 1. Uma vida sem Cristo. A partir de agora nós vamos falar sobre aquelas 5 privações que existem no meio dos gentios de Éfeso. E a primeira privação é que eles viviam uma vida sem Cristo. O apóstolo, ele traz à memória aos Efésios que naquele tempo, como diz a Escritura, versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Então eles viviam uma vida sem Cristo. Isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Como nós já falamos aqui no decorrer desse trimestre, os efésios, eles eram politeístas, eles eram um povo idólatra antes de conhecer a Cristo, e eles tinham em Éfeso uma das 7 grandes maravilhas do mundo, que era o templo da grande deusa Diana, e eles adoravam a deusa Diana. A religiosidade, isso vai nos mostrar que a religiosidade, ela é incapaz de inserir alguém no plano da salvação. Não é a religiosidade que nos insere no plano da salvação, mas quem nos insere no plano da salvação é Jesus, através da sua morte, através da sua ressurreição. Nós podemos ter uma nova vida em Cristo. A situação miserável que os gentios viviam os incapacitava de receber as bênçãos espirituais, porque todas elas são concedidas em Cristo, como nós já falamos na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1 e versículo 3, que todas as bênçãos espirituais são concedidas em Cristo Jesus. Mas o segundo ponto aqui do segundo tópico vai falar também que além deles viverem uma vida sem Cristo, eles viviam separados da comunidade de Israel. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a salientar a desvantagem daquele povo gentio de não pertencer à comunidade de Israel. O termo separado significa total alienação, completa
alienação. Eles estavam completamente separados da nação de Israel e, consequentemente, separados das promessas de Deus. E existe, infelizmente, nos dias de hoje, uma teologia que é chamada de teologia da substituição. E essa teologia ela vai ensinar que a igreja é o novo Israel de Deus. É mentira. É mentira. Os planos de Deus para com Israel, as promessas de Deus para com Israel, as promessas de Deus para com o povo eleito, continua sendo para o povo eleito. Nós fomos enxertados neles. Deus ele tem um plano, Deus ele tem uma promessa também com a sua igreja, também conosco, mas o plano que Deus tem conosco não substitui, não invalida o plano que ele tem com a nação escolhida, o plano que ele tem com a nação de Israel. O plano que Deus possui com a nação de Israel permanece viva até os dias de hoje. Então essa teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel, que nós somos o novo Israel de Deus, isso é mentira do diabo, isso não existe. Nós não substituímos Israel. Israel é um povo, a igreja deveria ser o mesmo, mas infelizmente, devido a influências romanas, a parede que o apóstolo Paulo vai falar aqui ainda no capítulo 2, a parede da separação que havia sido derrubada, ela foi levantada novamente e hoje existe uma nova barreira que precisa ser quebrada. O terceiro ponto desse segundo tópico fala a terceira privação que os gentios de Éfeso possuíam, é que eles, como estavam sem Cristo e separados da nação de Israel, eles consequentemente estavam alienados aos pactos das promessas. Separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. O primeiro pacto que o comentarista cita é o pacto abraâmico, que está registrado em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 13, quando ele vai dizer para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E ele vai dizer que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que eles estavam afastados da nação de Israel. E por estarem afastados da nação de Israel, eles estavam alienados aos pactos da promessa. Mas o comentarista ainda cita um segundo pacto, que é o pacto mosaico, que se encontra em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao versículo 14, e o pacto davídico, que se encontra em 2 Samuel 7, do 13 ao 16. E esse pacto davídico, ele é interessante porque ele se cumpre no nosso Mashiach, no nosso Messias, no nosso Cristo. E era a promessa de que a monarquia não sairia da casa de Davi. E de fato, a monarquia ela não saiu da casa de Davi. Porque Yeshua, porque Jesus, ele é descendente de Davi. E como descendente de Davi, ele tem direito ao trono. E esse trono um dia será ocupado por ele.
E ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para cumprir a promessa feita para a casa de Davi, reinando nesta terra durante 1000 anos. Ele estará aqui conosco. Os gentios, eles estavam alienados de qualquer promessa messiânica. Sem Cristo, separados da nação de Israel e alienados das promessas. Não tinha mais esperança. Eles não tinham esperança. Viviam sem Deus no mundo. E o terceiro tópico da nossa lição tem como tema sem esperança e sem Deus. O ponto 1 fala sobre desprovidos de esperança. A palavra esperança, ela vem do grego elps e significa confiança. Então, os efésios, sem Cristo, sem Deus, eles estavam sem confiança. Eles não tinham em quem confiar. Os gentios, eles eram desprovidos da esperança de salvação e de vida eterna. Eles acreditavam que após a morte tudo acabava. Como está registrado ainda aqui nesse texto de Efésios 2, na continuação, sobre os epicureus, que ele vai falar sobre essa palavra aqui. Epicuro era um filósofo grego que ele ensinava que o prazer humano está no nascer e no morrer. Somente nesse intervalo pode haver o prazer humano. Fora desse intervalo, tudo se acaba. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai combater contra a doutrina dos epicureus, que ensinavam que não existe vida após a morte. E se não existe vida após a morte, seria em vão a pregação do nosso Senhor. Porque nós cremos que não é aqui o nosso destino, mas que após a morte desse corpo corruptível, nós receberemos um corpo de glória, um corpo incorruptível, e teremos uma vida eterna, e estaremos para sempre com o Senhor, o louvando, adorando, glorificando para todo o sempre. Os gentios, eles viviam sem expectativa, tanto no presente quanto no futuro, porque eles sabiam que o futuro para eles era a morte, e após a morte nada mais existia. A falta de esperança e de paz, ela estava associada à ausência do verdadeiro Deus. O povo de Éfeso, eles não tinham paz, eles não tinham esperança, porque eles estavam com uma ausência de um Deus verdadeiro. O Deus que eles adoravam era um Deus de pedra, era um Deus de barro, era um Deus que nada podia fazer. O Deus que eles adoravam tinha boca, mas não falava, tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha olhos, mas não via. Mas o nosso Deus é diferente, porque o nosso Deus, ele tem ouvidos e ele ouve. Ele tem olhos e ele vê. Ele tem boca e ele fala conosco. Mas aquele povo, o povo de Éfeso, eles estavam sem esperança, porque eles não conheciam o verdadeiro Deus. E no segundo ponto, trazendo aqui
a quinta privação, a quinta e última privação que os efésios eles tinham e que é narrado pelo apóstolo Paulo. Ele vai trazer aqui a expressão sem Deus. Isso não significa que os gentios eles não acreditavam em deuses. Eles eram politeístas. Eles eram idólatras. Porém, eles não conheciam o verdadeiro Deus que havia se revelado à nação de Israel. E no seu paganismo, eles viviam em total desconhecimento do Deus único e verdadeiro. Adorando a deusa Diana, eles não davam espaço para conhecer o único e verdadeiro Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os gentios eles estavam sendo conduzidos por falsos deuses, que os mantinham em escravidão e em densas trevas espirituais. O apóstolo Paulo, ele vai agora fazer uma comparação entre a miséria original do povo de Éfeso, em que os gentios viviam antes de aceitarem a Jesus pela fé, com a felicidade em que eles foram integrados pela fé. E isto será estudado na lição da semana que vem. Então, meu querido, ainda no meio dessa semana nós estaremos postando essa lição, pois houve um atraso, devido a alguns problemas não conseguimos postar, e estamos aqui postando essa lição que seria lecionada na semana passada. Mas no meio desta semana, estaremos então fazendo agora esta comparação entre essa miséria terrível que se encontrava o povo de Éfeso e a felicidade que eles se encontram agora, que conheceram não a deusa Diana, mas o verdadeiro Deus. O Deus que promove a salvação não somente para judeus, mas também para os gentios. Semana que vem, no meio dessa semana, ainda estaremos estudando sobre a felicidade que havia no coração, que existe agora no coração do povo de Éfeso. Amém?